Eu te convido para juntos olharmos para a Bíblia e estudarmos um texto e que esse texto seja aplicável, seja útil para a sua vida, nesses tempos em que ainda mantemos distância uns dos outros e precisamos, não somente no ambiente da igreja, mas no ambiente da nossa casa, da nossa família, encontrar um tempo para refletir e pensar sobre como temos vivido, quais as nossas escolhas, aquilo que temos feito nesses últimos tempos em que o medo toma conta das nossas casas, das nossas famílias. E em meio a tantos ruídos da nossa época, precisamos encontrar um porto seguro, um farol que nos mostre uma direção. E hoje eu quero, junto com você, nesse tempo, olhar para as Escrituras Sagradas, especialmente o texto do capítulo 6 de João, versos 60 a 69. A palavra de Deus nos diz assim: Ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia que desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Quantas vezes nós nos perguntamos qual o caminho a seguir? Nos últimos estudos que tivemos aqui, através dessas redes sociais, nós percebemos que em algum tempo da nossa vida é necessário fazer escolhas corretas. Nem sempre uma escolha anula a outra. Algumas vezes, em algumas circunstâncias, uma escolha é melhor que a outra, embora as duas sejam possíveis. Vimos também que em outros tempos as escolhas são quase que inevitáveis ou são impossíveis, não temos uma escolha dúbia. Há somente um caminho, há somente uma coisa a se fazer. Quando temos uma enfermidade, quando temos um conflito inevitável, quando nos encontramos diante dos desafios das nossas profissões, quando somos obrigados a fazer alguma coisa em função da lei e assim por diante. Mas ainda existe uma outra linha, uma outra perspectiva nas nossas escolhas. São as escolhas que nós fazemos a respeito da nossa fé, daquilo que cremos e daquilo que esperamos para o nosso futuro. Na verdade, o imperador Pompeu, no passado, imperador romano, general romano, ele disse aos seus marinheiros que estavam receosos de enfrentar os desafios do mar, ele disse a seguinte frase que ficou célebre e famosa: Navegar é preciso, viver não é preciso. Muitos analisaram essa frase e a conclusão de que chegam é que, embora na navegação haja necessidade de precisão, e quanto mais precisão houver na navegação, mais teremos a certeza de chegar ao destino correto. Mas na vida não temos esse nível de precisão. Há uma série de aleatoriedades que acontecem no tempo em que nós vivemos, no decorrer da nossa jornada, da nossa história. Há uma precisão necessária para quem navega, e ela não está disponível
para a nossa vida rotineira. Viver realmente não é preciso. Não existe precisão. Medos, forças, inseguranças, persistências, conspirações, constâncias, transições, forças de um lado ou de outro nos empurram para escolhas diferentes e nos trazem uma insegurança enorme. E é por isso que precisamos ter um farol, precisamos ter um lugar para onde olhar, ou uma pessoa em quem espelhar a nossa vida e a nossa história. Quantas vezes a vida já mostrou para nós a poderosa aleatoriedade? Há casos como o de um amigo, que em uma viagem que fez para outra cidade, para buscar assessoria médica, desejava o casal ter filhos, e no retorno da sua viagem, a esposa faleceu num acidente de trânsito. E a tristeza de ver essa pessoa contando que chegou em casa e encontrou todas as coisas por lá. O guarda-roupas, os calçados que ficaram no lugar, os pratos, a cozinha, a casa toda, ainda com a perspectiva de que a esposa chegaria. Não somente nos casos em que pessoas amadas são tiradas de nós, mas em outras circunstâncias, percebemos que a vida é cheia de aleatoriedades, cheia de surpresas. E se não tivermos a certeza do que cremos, do que fazemos, para onde vamos, certamente a vida acaba se tornando vazia e sem sentido. A incerteza, a dúvida, a insegurança sempre fizeram parte da história das pessoas, dos seres humanos, de todos nós, no decorrer da história. Precisamos ter certezas quanto a algumas coisas, e principalmente com relação à nossa fé e à esperança do nosso futuro. As incertezas nos acompanham. Quem nunca passou pela dúvida ao escolher sua profissão? Quem nunca passou pela incerteza ao tentar buscar uma cidade para morar, um lugar, principalmente na juventude, quando estamos na fase até os 30 anos, vamos procurando lugares diferentes para construir a nossa vida e a nossa história. Há fragilidade em todas as áreas, há incertezas com relação ao emprego, há incertezas com relação às nossas finanças. Se olhamos para a nossa conta corrente, olhamos para a nossa estrutura de vida, normalmente temos a impressão de que não é o suficiente e que uma tragédia, uma circunstância adversa, tudo que temos pode ainda ser pouco quando precisamos, se eventualmente precisarmos recorrer àquilo que possuímos. Há essa insegurança natural e que faz parte da nossa trajetória, da nossa história, do nosso jeito de viver. Mas não sabendo então como lidar com o que é incerto, não sabendo como lidar com a incerteza cotidiana, não sabendo como fazer cessar essa angústia que toma conta da nossa alma. Olhamos para a nossa vida percebendo que os trajetos não foram acertadamente corrigidos, percebendo que andamos por estradas que o nosso GPS não nos conduzia corretamente. Vemos que a vida parece um emaranhado de opções, um emaranhado de coisas a serem definidas, e cada decisão que tomamos abre espaço para um novo caminho, abre espaço para uma nova perspectiva. Cada decisão importante abre uma nova rota e redefine a nossa história. Nós vivemos numa época, numa era, em que nós começamos agora a experimentar a possibilidade de escolher os finais dos filmes. A Netflix inaugurou essa possibilidade com a série Black Mirror, no episódio Bandersnatch. E é surpreendente você pegar o controle remoto e escolher qual é a decisão que o personagem deve tomar. E isso vai se ramificando em outras tantas possibilidades. E na maioria das vezes não tem como voltar atrás e corrigir para tomar a decisão correta. E o final é inesperado.
É assim também. Essa experiência é a experiência da nossa vida. Quando olhamos para trás e pensamos, olha, lá naquele dia, lá no passado, se eu tivesse escolhido diferente, certamente a minha vida seria outra. Se eu tivesse escolhido uma profissão diferente, se eu tivesse escolhido me casar com outra pessoa, se eu tivesse escolhido ter um número diferente de filhos do que eu tenho, se eu tivesse me mudado para outro lugar. São escolhas relevantes da nossa história, que abririam margem para outras possibilidades. O grande problema é que a vida, ela não admite um retorno. A nossa esperança é sempre futura. Não existe medo do passado. Existe somente a revisão daquilo que fizemos na tentativa de fazer escolhas corretas para o futuro. O fruto das minhas escolhas pode ser equivocado, mas o fato é que essas escolhas vão me trazer circunstâncias novas a partir de cada uma delas que eu fiz no passado. Se as minhas escolhas geram consequências diferentes, certamente as que mais marcam a minha vida, ou marcaram a minha vida e a minha história, são aquelas escolhas que eu fiz e que eu sabia que deveria ter escolhido diferente, ou caminhos que eu abandonei sabendo que deveria continuar por eles, ou decisões de tomar determinada posição a respeito de um assunto, e eu sabia que deveria fazer a coisa certa e decidi conscientemente fazer a coisa errada. Na verdade, quando nós olhamos para a nossa fé, quando percebemos a nossa fé, nós sabemos que também precisamos definir qual o rumo da nossa história e por onde devemos caminhar. A nossa escolha com relação à fé não tem a ver somente com o aspecto da minha salvação ou o que será a respeito do meu futuro depois que chegar o momento de partir, mas tem a ver com o jeito como eu caminho até esse dia chegar. Quantos anos teremos pela frente? Não sabemos. Isso é relevante, talvez no futuro, quem sabe. Mas nesse momento, nós escolhemos as nossas companhias e precisamos definir com quem nós vamos andar. A verdade é que o texto que nós lemos, o texto que você ouviu, fala dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus Cristo. E Jesus coloca esses discípulos diante de uma situação em que eles precisavam tomar uma decisão a respeito de com quem eles iriam caminhar. Quando nós percebemos essa realidade nesse texto, fica muito forte, é muito chocante, porque Jesus realmente é extremamente duro com eles, mas por um motivo muito amoroso, que nós veremos aqui no decorrer desse estudo. Veja que quando os discípulos eles chegam diante de Jesus, lá no verso de número 60, eles dizem: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Quando Jesus profere esse discurso, quando Jesus olha para os seus discípulos e faz esse discurso que eles chamaram de duro, Jesus havia caminhado muito tempo com esses homens. Jesus havia feito milagres. Especialmente nesse texto, Jesus está chegando com os discípulos depois de ter feito 2 milagres. A multiplicação dos pães, e Jesus havia andado também sobre as águas. Na multiplicação dos pães, Jesus trouxe alimento para uma multidão. Os discípulos viram isso. E logo em seguida, Jesus então anda sobre as águas. O texto de João capítulo 6 vai nos mostrar que Jesus anda sobre as águas. Os discípulos acompanharam esses 2 milagres. E quando Jesus então atravessa o lago, chega do outro lado, a multidão estava lá do lado do lago, querendo novamente o pão. Insinuaram querer estar com ele. Se você acompanhar o verso de número 26, você vai ver que Jesus, no verso 25 e 26, diz: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, a multiplicação dos pães
me viram andar sobre as águas, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E Jesus aqui começa com eles uma discussão e começa a falar com eles a respeito de fé e de toda a história desse povo. Quando Jesus abre no verso de número 35 dizendo: eu sou o pão da vida, a referência do pão que Jesus havia multiplicado, o pão que eles estavam atrás agora, contornando o lago e chegando do outro lado para encontrar-se com Jesus de novo. Essa questão é uma questão muito delicada para esse povo. Eles acreditavam que, como nós também acreditamos, que Deus havia deixado cair do céu o maná enquanto o povo estava na sua travessia e sua peregrinação pelo deserto. E esse pão que desce do céu, o pão que Deus deu para o povo e alimentou o povo e sustentou o povo no tempo da peregrinação, Jesus agora diz: esse pão que desceu dos céus sou eu. A referência do maná como Jesus sendo o pão da vida, para eles era realmente uma palavra dura de ser aceita. Eles precisavam olhar para Jesus Cristo e ver nele a expressão de amor de um Deus que alimentou seu povo no deserto e que agora alimentava espiritualmente o seu povo através do seu Filho. E é exatamente isso que Jesus deixa claro nos versos 51 e 52 desse capítulo 6, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que vocês devem comer, porque este pão é a minha carne. Jesus estava afirmando que ele oferecia, e no verso 52 ele diz que ele oferece sua carne para comermos. Veja que situação. As pessoas que estavam à volta precisavam lidar com suas experiências de fé e com tudo aquilo que haviam vivido, e a respeito dos textos que leram através de que foram escritos por Moisés no livro do Êxodo, e agora precisavam também pensar que Jesus estava propondo, quem sabe, um canibalismo. Comer o pão significava comer a carne de Jesus. Como assim? Como poderiam comer da carne de Jesus? De forma simbólica, Jesus estava mostrando para eles que quando ele morresse na cruz do Calvário, o seu corpo seria oferecido como sacrifício pelos pecados de todos aqueles que ouvem as suas palavras e creem nele. Quando Jesus fala sobre este discurso de comer a sua carne, de que ele era o pão da vida, ele estava chamando esse povo para enfrentar a tradição. Toda a tradição que eles haviam construído durante milênios, durante séculos, a respeito da tradição mosaica. Ele estava chamando esse povo para rever tudo o que eles haviam vivido a respeito da fé. E é exatamente esse o convite de Jesus em todo o tempo nos seus 3 anos de ministério. Uma revisão constante de tudo aquilo que cremos, de tudo aquilo que somos, das coisas nas quais nós depositamos a nossa fé. Jesus faz um convite para que essas pessoas que estavam ao seu lado entendessem a profundidade do seu ministério, a profundidade do que Jesus estava oferecendo, até o momento em que no verso 67, Jesus olha para os seus discípulos e vê que muitos deles já haviam partido. Jesus era seguido não somente pelos 12 apóstolos, mas por muitas pessoas. E olhando para essas pessoas, ele diz para elas, faz esse discurso, esse chamado para esses homens e essas mulheres que estavam à sua volta. E o mais impressionante acontece. Muitos dos seus discípulos voltam atrás e deixam de segui-lo. Às vezes a palavra que Jesus usa e as expressões que nós vemos nos evangelhos, elas chocam tão profundamente aquilo que nós acreditamos e o jeito que nós vivemos, que dá vontade de deixar tudo para trás, abandonar tudo isso e tentar viver do nosso jeito. Mas a verdade é que sempre que decidimos viver a vida do nosso jeito, o que nós fazemos realmente é nos perder ainda mais. Aquelas pessoas que não têm referência nenhuma, que vivem da sua forma, as suas escolhas a cada dia de forma irresponsável, elas vão se perdendo cada vez mais. Não é assim com o pecado? Não é assim com as pessoas que você conhece, que um dia decidiram usar uma droga leve,
começaram pelo alcoolismo talvez, depois se envolveram com outros tipos de drogas e passaram a fumar um cigarro, a usar uma droga leve e logo em seguida se envolveram com drogas mais pesadas e foram a cada dia se afundando cada vez mais. E esse é o exemplo claro. É o exemplo do homem ou da mulher que decide andar longe de Deus, longe de qualquer princípio, vivendo do seu jeito. Sem moralismos, sem falsos moralismos. Se nós olharmos para a nossa volta, nós vemos pessoas que foram numa decadência constante a respeito da própria corrupção da vida, que não se contentaram com o desvio de uma pequena quantia na empresa onde trabalham e desviaram novamente e desviaram ainda mais. Políticos que entraram na vida pública prometendo e jurando pela sua própria honra que jamais se envolveriam em qualquer tipo de escândalo e um dia abrem uma pequena brecha e depois outra brecha e depois uma janela e outras janelas. E quando se veem, já estão envolvidos por todos os esquemas de corrupção. Todas as vezes que decidimos caminhar por nós mesmos, sem qualquer parâmetro ético, sem qualquer decisão que leve em conta princípios que regem a nossa vida, a nossa história, e que foram deixados por Jesus Cristo nas diversas páginas das Escrituras, o que fazemos, sem dúvida, é nos perder ainda mais. Esses homens haviam visto maravilhas que Jesus havia feito. Eles viram a multiplicação dos pães, viram Jesus andar sobre as águas, ouviram o evangelho puro da graça, experimentaram da presença de Jesus de uma forma fascinante. Eu gosto muito de pensar em como eu me comportaria andando do lado de Jesus. Se Deus tivesse me concedido, se eu tivesse tido a oportunidade de caminhar ao seu lado, de ver o que ele fazia, de ouvir o que ele contava. Esses homens tiveram essa oportunidade maravilhosa de ver o próprio Filho de Deus andando sobre a terra. E quando esse Jesus olha para eles e diz: vocês precisam abandonar a vida que vocês tinham, vocês precisam crer em quem eu realmente sou. Para eles foi demais e eles preferiram voltar atrás. Para onde iremos? A fala de Pedro aqui, ela é talvez o maior sinal, né? Sinal no sentido de uma placa a nos guiar, no sentido de um farol a nos conduzir. Pedro, de uma forma tão bela, fala essas palavras que ficaram conhecidas por todo mundo e por toda a gente, e são lindas. Diz assim, Simão Pedro lhe respondeu, verso 68. A pergunta de Jesus, se vocês também não querem ir, Pedro responde: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Essa afirmação de Pedro rompe com toda a tradição. Ele olha para Jesus Cristo e reconhece nele o pão da vida, o maná que desceu do céu, aquele que alimenta a sua alma, aquele que mostra a direção, palavras de vida eterna. Incomodado pelas palavras de vida eterna, saciado pelas palavras de vida eterna, pensando que a sua existência ela transcende tudo que nós vivemos aqui, Pedro experimenta, e as suas cartas logo em seguida vão mostrar quais são as referências que Pedro adotou para si no convívio com Jesus. Na cabeça de Pedro não havia nenhuma dúvida. Pedro não estava disposto a voltar atrás. Embora você que conhece a história, sabe que Pedro, na noite em que Jesus foi traído e na noite em que Jesus foi preso, Pedro nega. E Jesus havia predito isso antes que o galo cante: 3 vezes, Pedro, tu me negarás. E Pedro sabia que no momento em que ele negou a Jesus, ele sabia que estava errado, porque as palavras de vida eterna no seu coração faziam toda e qualquer diferença. A verdade é que na cabeça de Pedro,
Não havia dúvidas a respeito do pão da vida que estava diante dele, que estava propondo a ele uma experiência de vida eterna. E isso era mais forte do que tudo que Pedro havia vivido. Pedro era um zelote, Pedro era um cidadão politizado. Ele estava em Israel à procura daquele que seria o grande líder, daquele que seria o líder político maior que viria para livrar o povo de Israel, especialmente da opressão que eles viviam, causada pelos romanos, pesados impostos, uma lei dura e eles sem autonomia política naquela região. E Pedro esperava por alguém assim. Olhando para Jesus, ele vê em Jesus Cristo a possibilidade de ver seu ideal político se realizar. Mas não era disso que Jesus se ocupava. Não era com isso que Jesus estava preocupado. Jesus estava falando de vida eterna. Jesus estava preocupado com o futuro da nossa alma, sem se esquecer de como vivemos aqui e do que nós precisamos para essa vida. E Pedro, consciente disso, ele fala essas palavras formidáveis: tu tens as palavras de vida eterna. Ao abordar a vida sob a ótica das palavras de vida eterna, o que se viu sobre Pedro, e também é o que acontece a respeito da nossa vida. Nossas escolhas, nossas decisões, aquilo que nós precisamos fazer, quando tem esse fundamento das palavras de vida eterna, fazem toda a diferença e nós analisamos as coisas numa perspectiva muito maior. Analisar a vida e viver sob a perspectiva da vida eterna. Ter um prazer nessa existência ainda maior por saber que ela não se encerra por aqui, de que nós temos ainda um tempo que vai continuar. Paulo, percebendo isso, ele entende que a grande escolha da vida é realmente andar com Deus, é conhecer a esse Deus, é se interessar por esse Deus, é ter um relacionamento próximo com esse Deus. Pedro percebe que a sua vida ganhava muito mais sentido. Ele percebia que a sua vida ela se enchia de alegria e de prazer à medida em que ele se aproximava mais e mais desse Deus através de Jesus Cristo. Nas suas cartas, Pedro deixa muito bem claro essa mudança de perspectiva, dessa perspectiva política, dessa perspectiva meramente humana, para olhar para Deus tendo um novo olhar para Deus. O capítulo 4 da primeira carta de Pedro diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os seus maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Eu vou repetir. No tempo em que lhe resta, aquele que conheceu Cristo, aquele que entendeu o chamado do Evangelho, essa pessoa rompeu com o pecado, para que no tempo em que lhe resta não viva mais para satisfazer os seus maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Há aqui um grande equívoco. Há aqui um grande equívoco na perspectiva daquelas pessoas que olham para o Evangelho, que olham para aquilo que Deus deseja para todo homem e veem nisso um empecilho de serem felizes. Veem aqui uma barreira para que elas tenham uma vida de felicidade e de alegria. As pessoas que veem o Evangelho desse jeito, infelizmente, não conhecem o verdadeiro Evangelho. Quando Pedro diz que essas pessoas devem viver não mais para satisfazer os seus maus desejos humanos, ele está nos dizendo que as nossas vontades, na maioria das vezes, nos levam para escolhas erradas. Quando desejamos alguma coisa com uma força maior do que as virtudes que nós temos, ou que rompa com os princípios que nós aprendemos, que você aprendeu na sua casa, que você aprendeu com seus pais, que você aprendeu com seus professores, com os pastores, com o padre da sua igreja,
com as pessoas que se preocupam com a sua vida, todas as vezes que você rompe com os princípios que você aprendeu. Eu não preciso dizer que certamente foram as dores mais terríveis que você experimentou. Porque o que Pedro está dizendo para nós aqui é de uma verdade suprema. Os nossos desejos, ele chama de maus desejos humanos. Poxa, Deloir, mas então não existem desejos humanos que são bons? Existem, desde que eles encontrem reflexo na palavra de Deus e na vontade de Deus também. Se Deus quer isso para o homem, e eu quero isso para a minha vida, certamente eu descubro o caminho de felicidade, de alegria, de prazer e de esperança. Se, no entanto, a minha escolha contraria frontalmente aquilo que Deus escolhe para mim, aquilo que a sua palavra me mostra, eu certamente vou experimentar as dores de uma escolha equivocada. Quando Jesus diz, vocês também não querem me abandonar, não querem ir embora, Pedro, num momento de extrema lucidez, diz, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu reconheço nas suas palavras o alimento da minha vida, o alimento da minha alma. Não vou viver mais para mim mesmo, mas vou viver conforme a sua vontade, o que o Senhor deseja para mim. Jesus, para ser sincero, eu não consigo viver mais longe do Senhor e não quero mais também viver longe do Senhor. Eu quero te acompanhar. E a promessa dele é tão forte que ele chega a dizer, em alguns momentos, que estava disposto até mesmo a ir à cruz ou a morrer por Jesus Cristo. Mas ele não morre junto com Jesus crucificado. Poderia ter acontecido isso se Pedro tivesse decidido, naquele momento em que ele foi perguntado pelos soldados se conhecia Jesus, se era seu seguidor, ele tivesse dito que sim, talvez tivesse morrido com Jesus. Mas o propósito da sua vida não parou por aí. Pedro, se você ler o livro de Atos, você vai ver como Pedro faz um discurso maravilhoso em que 3.000 pessoas compreendem o que são as palavras de vida eterna. E compreendendo profundamente o que são palavras de vida eterna, deixam de viver para si mesmo. O Evangelho é isso. De forma simples, mas não simplória. O Evangelho é um chamado para que as pessoas deixem de viver somente para elas mesmas e fazerem as coisas do jeito que acham certo. Porque foi exatamente essa escolha de Adão e de Eva e de tantas outras pessoas, a sua semelhança, que decidem viver do seu jeito, quando na verdade deveriam olhar para Cristo e viver do jeito de Cristo. Esse é o chamado dele no texto que nós lemos. Quando Pedro diz, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, ele está dizendo que a grande escolha da nossa vida é viver para Deus. Pedro nos diz na sua carta também, capítulo 1, versos 20 e 21, ele diz, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mancha e sem defeito, esse é o verso 19, e aí o verso 20 diz, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Pedro diz que a palavra de Cristo é suficiente para nós termos boas decisões e a boa decisão de andar ao seu lado. Há pessoas sábias nas Escrituras. Há pessoas que olham para as Escrituras e reconhecem e conseguem, através dela, fazer da sua vida uma experiência de fé e esperança e de alegria. E o chamado de Pedro é para que nós gastemos o nosso tempo conhecendo a vontade de Deus através das Escrituras. O meu convite para você é esse, que você conheça melhor esse Deus. E não sei se você sabe disso, mas ninguém pode te dar
um conhecimento a respeito de Deus maior do que aquele que você mesmo pode aprender através da palavra do Senhor. Muitas pessoas, durante toda a história da humanidade, creram em Cristo apenas lendo as Escrituras. Não dependeram de pastores, não dependeram de líderes religiosos, não dependeram de ninguém, apenas das Escrituras. Se você tem o privilégio de ter alguém que conhece da palavra de Deus próximo de você, converse com essa pessoa, peça a ela referências, peça a ela para te ajudar. Mas se não há ninguém próximo de você que conhece a palavra de Deus, hoje, com a facilidade que nós temos, você pode baixar diversas versões e começar uma leitura. Comece lendo os evangelhos, comece lendo a história de Jesus, as suas referências a respeito do evangelho, a respeito do Antigo Testamento, e então percebendo a grandeza do que Jesus falou e o compromisso dele em dizer a respeito das passagens do Antigo Testamento, mostram para nós que Jesus Cristo considerava toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, considerava como sua palavra e como referência para a sua vida, para o seu ministério, para a sua história. Pense assim, pense em obedecer às Escrituras, desenvolva o hábito de pensar muito mais em Deus, desenvolva o hábito e a certeza e a fé no seu coração de caminhar mais próximo do Criador. Nesses tempos em que enfrentamos tantas lutas, tantas dificuldades, nesse tempo em que nós não temos ideia das novas perspectivas que teremos, o mundo, chamado de mundo pós-pandemia, promete inovações das mais diversas. Há pessoas que dizem que não teremos o mesmo mundo, não viveremos num mundo igual ao que vivíamos antes. Teremos mudanças profundas no comércio, principalmente no comércio eletrônico. Teremos mudanças profundas no turismo. Certamente muita coisa vai mudar. Há um medo generalizado de pessoas visitarem outros países. Há dificuldades de logística. Nós temos dificuldades na área de saúde. Haverá mudanças, sinceramente, e eu creio também que haverão muitas mudanças. A própria igreja vai sentir os efeitos dessa mudança. Mas uma coisa é certa: aquele que desceu do céu, aquele que trouxe para nós as palavras de vida eterna, que ressuscitou e que hoje está ao lado do Pai, esse continuou mesmo. E a única forma que nós temos de conhecê-lo é através das Escrituras, através da sua palavra. O chamado de Pedro é para que nós sejamos santos e que essa santidade ela seja desenvolvida no nosso coração. Como eu disse antes, a ideia de santidade é uma ideia pervertida, é uma ideia distorcida, melhor dizendo. É uma ideia de que a abstinência de determinadas coisas pode nos levar à santidade. Talvez você tenha a ideia de santidade de pessoas reclusas, de monastérios. Você tenha a ideia de santidade de pessoas que abandonaram todas as coisas, absolutamente todas, como São Francisco de Assis, por exemplo, que abandona todas as suas coisas, a sua família, a sua casa, e vai viver em favor dos pobres. E, sem dúvida, a vida de São Francisco de Assis tem muitos exemplos para nós. Mas o certo é que, acima dessa abnegação pessoal, a vida de santidade é uma vida de escolha, e a escolha de não viver para si mesmo, mas de conhecer a Deus, viver de acordo com a sua palavra, os princípios que a sua palavra traz para nós. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Se desejamos, e claro que desejamos, uma vida alegre, uma vida feliz, Pedro nos ensina que é possível, desde que estejamos próximos e caminhando com Deus. Talvez o consolo que você está esperando, aquela palavra que você está esperando para superar o medo que você está tendo a respeito dessa pandemia. Talvez a palavra que você esperou a vida toda seja essa de um Deus que te convida, não para abandoná-lo, mas para olhar para Ele e reconhecer que há nele palavras de vida eterna. Ame a Cristo, ame a Jesus,
seja santo. E ao fazer todas essas coisas, se você escolher fazer e amar a Deus, certamente todo o resto você fará a partir dessa perspectiva. Tudo na sua vida pode caminhar na luz e à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Navegar é uma questão de precisão. A vida, ela é aleatória e a imprecisão da nossa vida é algo que é provado no nosso dia a dia. As coisas acontecem sem que nós esperemos. Mas o certo é que podemos olhar para um lugar fixo. E esse lugar fixo, na verdade, é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz, atraindo a nossa atenção para Ele e nos chama para caminhar ao seu lado, para que as referências da nossa vida, para que os princípios que nós mais prezamos, eles sejam uma verdade em nós e que a esperança no nosso coração jamais tenha fim. Que Deus te abençoe.